A primeira vez ela estava com 21 anos quando engravidou. E agora, 19 anos e 6 meses, 19 anos depois, né? Ela está tendo o segundo filho. Detalhe aí, viu? É o mesmo pai. Hoje em dia a gente precisa fazer essa observação. Sim. Então, ela teve um filho há 19 anos atrás e agora tá tendo o segundo filho. Tem uma menina de 19 anos e quando essa menina completar 19 anos e 6 meses, vai nascer Guilherme, o filhinho, o segundo nenê. Então, para quem já fez as contas aí, dá um pouco mais. Se deu para fazer a conta. Se é 21 mais 19, já deu para fazer a conta da mamãe. Mas você não vai ficar brava, não, né? Não. Não vai ficar brava de eu contar a sua idade, não, né? Não. Então, quais são os cuidados que são necessários para uma paciente que está tendo filho na faixa dos 40 aí? Então, acompanhamento pré-natal mais intensivo, né? Faz umas consultas mais frequentes, porque a própria idade ali, ela eleva um pouco mais o risco de ter algum problema. O principal aí é se ela tem ou não algum problema de base, tipo diabetes, pressão alta, tireoide, nada. Nada. Ó, Graças a Deus. abençoada ela, né? Todos os exames estavam normais, né? De sangue também, né? Tudo. Muito bem. Aí, que tipo de ultrassom ela precisa fazer? Faz toda a rotina aí, que é o morfológico do primeiro trimestre, o morfológico de segundo, ecofetal, né? O ultrassom do coração, o Doppler, que ela está fazendo hoje, inclusive o Doppler também aqui. Ela tem que fazer se você está com 40 anos e tem algum problema de saúde, que a gente comentou aqui, diabetes, pressão alta, tireoide ou outros problemas, então é necessário ter um manejo mais cuidadoso disso aí. Eventualmente tem que fazer ajuste de medicação, né? Tá tomando um remédio ou outro. E o médico, quando fazer a primeira consulta, vai observar como está a sua nutrição e a sua suplementação. Vai fazer aqueles exames de sangue lá para suplementar você eventualmente. E vai fazer aquele controle de ganho de peso. Essa paciente que é bem fit. Você deve fazer bastante exercício, né? Bastante. Ela deu um sorrisinho meio sarcástico aqui, mas eu vou considerar que ela tem esse cuidado. Pelo menos ela não está no sobrepeso aqui, não parece estar no sobrepeso. E tem que estar também bem de cabeça, né? Foi um choque muito grande para você? Bastante. Mas Deus quis, né? Deus mandou, amém. Amém, né? Muito bem. Mas teve que fazer alguma técnica de redução de estresse aí ou não? Ah, não. Não? Foi tranquilo. Foi tranquilo. O maridão também ajudou aí. Muito bem. Quais são os riscos aí? Desenvolver o diabetes, você fez teste da glicose, né? Você, né? Já fiz, Aquela curva glicêmica, aquela coisa Sim. doce. Bem ruim, mas já fiz. E deu normal, né? Não tem problema de diabetes gestacional. Tá fazendo controle de pressão arterial? Sim, tá bem tranquilo. Bem tranquilo também, né? Então, a pressão alta, não tem nenhuma contração, endurecimento da barriga, risco para parto prematuro também não tem, não, né? Não. E ela tem feito também aqui as ultrassonografias, aqui tem aparecido dos exames normais aqui. O parto, ela deve estar discutindo com o médico aí qual vai ser a via de parto, mas Sim. ela quer parto normal, porque o primeiro já foi parto normal. Sim. Certo? Certo. Então, olha, ó, o Ayrton falou aqui, ó, bom dia, minha esposa está de 40 semanas e 3 dias. 40 semanas, não é 40 anos. Eu já pensei que estava com 40 anos. Aqui nós estamos falando de uma paciente que está com 40 anos, que está numa gestação de 29 semanas. Muito bem. Aqui, deixa eu ver aqui, ó. Vocês estão vendo essa imagem aqui? Ele é um pouco maior, fica um pouco mais desafiador entender a imagem, né? Aqui está a nuca, a cabeça aqui. As orelhas do nenê. O nenê está nessa posição. O útero, colo para cá, cabeça aqui, posterior aqui. O nenê está cefado.
Reparem, vou apagar o desenho. Olha lá. Olha lá a luz lá, ó. Você sabe que na hora do parto normal, especial assim, sai o neném e sai tudo de ali por perto. Xixi, cocô, sai tudo ali. Líquido amniótico, sai tudo. Mas o que fica é a alegria do neném que Com tá bem ali, certeza. né? Então, normalmente o ambiente é bem contaminado, ficar mexendo ali não é muito bom. Olha lá o nenenzinho, olha o rosto do neném. Coisinha mais linda. Não é porque é meu filho não, hein? É. Olha o rosto do neném de novo ali, a mãozinha. O neném tá de cabeça pra baixo. Pra quem entrou agora, quantas semanas? Essa paciente aqui está de 29 semanas, é isso? 29 semanas. 29 semanas. O neném está cefálico, repara aqui, ó. Aqui está a cabeça do neném. Aí a gente faz o diâmetro biparietal, a gente faz a circunferência cefálica. As órbitas do neném aqui, ó. Olha o cerebelo ali por trás. Cadê o cerebelo? Tá aqui, ó. Dá um fundo. Esse aqui é o cerebelo. Placenta baixa com 28 semanas, o risco é grande, viu? Tem que repetir com 30 semanas, mas a chance é grande. Tem que fazer exame endovaginal para fazer onde está a placenta, depois de 30 semanas, ela já é baixa. Para ter certeza se está baixa ou não. Essa parte homogênea, claro, é placenta. Placenta baixa tem risco de parto prematuro? Não. Placenta baixa, que a placenta está cobrindo o orifício externo do colo. E aí, então, pode atrapalhar a saída do neném, né? Entendi. Tem risco de hemorragia, essas coisas assim. Aí, então, eles acham melhor fazer via alta. Entendi. Aqui está o úmero, rádio ulna. Rádio e ulna, os do antebraço. Aqui está o pé do neném, olha o pezinho do neném, coisa linda. Oh. A Cleidiane pergunta, doutor, bebê cefálico com 32 semanas, ainda é possível sair da posição? É possível, mas é pouco provável, porque a cabeça é pesada e é grande. Então a chance de ficar sentado de novo é baixa. Mas pode, né? Doutor, o dedo do neném é tudo torto assim. Não, eu que errei o desenho mesmo aí, tá? Mas o pezinho tá bem bonitinho ali. A mãozinha, as duas mãozinhas lá. Uma tá aqui e a outra está aqui. Assim na cabeça. É assim que aparece, viu? Não adianta. Quando ficar grande assim não tem mais como ver o neném bonitinho. Os dedinhos da mão aqui, ó. Uma mãozinha na cabeça. Uma na cabeça exatamente. Secamos o gel já. Aqui estão as duas pernas, os dois pés. Olha lá, um pé aqui, né? Um pé tá aqui, ó. Mexe
Mexe um pouquinho nele. Olha lá os dedinhos, apareceu melhor lá. Olha lá. Rosinha linda. E o outro pé é aquele outro que a gente já tinha medido lá. Esse aqui. Olha lá. Os dois pés dele. Como se estivesse pisando sobre a tela. Igual da mãe, o segundo dedo maior que o dedão, ó, vai mandar na mulher dele. É, isso mesmo. Vocês escutaram o que ela falou, né? Que ela tem... O segundo dedo é maior que o dedão. Quando é assim, manda no marido. Mas eu vi outro dia o pai aqui e falou, olha, eu casei com uma mulher com o segundo dedo bem menor. Não adiantou nada, continua mandando em casa. Mostra lá pra cima, por no tiroide. Personaliza, doutor, 3 gestação com bebê com a síndrome Teacher Collins. Fiz morfológico no primeiro semestre. Se tivesse atenção, já mostraria no primeiro trimestre ou só no segundo semestre? Vou ter que consultar minha memória de novo. Minha memória não lembra o que é, se isso é a síndrome de Teacher Collins. Só para um pouquinho, por favor. Nossa. A síndrome de... Olha aí que interessante aí, pessoal. A síndrome de Treacher Collins, STC. É um distúrbio genético raro. Ele afeta o desenvolvimento craniofacial. No pré-natal, o acompanhamento dessa condição é crucial. Vamos explorar, vamos ver o que está aqui. É conhecida como distose mandíbulo-facial ou síndrome Franceschetti-Zwahalen-Klein. Nossa senhora. Incidência estimada 1 em 50 mil nascidos vivos. Afeta igualmente ambos os sexos. Hipoplasia malar e zigomática. Queixo para baixo, para micrognatia, né? Tem coisa bem traída por trás do queixo. Coloboma de pálpebras, nariz. Não tinha ouvido falar nessa síndrome aqui não, viu? Hoje em dia a gente sabe por causa das... Olha lá, malformação facial e nas orelhas. Ela colocou aqui. Realmente eu não tenho experiência desse de patologia aqui não, só que a gente vê, tô vendo agora aqui, mas eu não sei dizer pra você não. Mas se dá uma malformação facial, olha, já é um queixo retraído para dentro. Mas é possível sim, viu, fazer o diagnóstico de queixo bem retraído para dentro. Por essa imagem aqui, olha lá, você está vendo bem perfeitinho, né? Nossa, ela tem 2 filhos vivos com a síndrome e um deles faleceu. Ah, é? Tinha 3 filhos com a síndrome. Esse aqui é o perfil normal, né? Na micrognatia, esse aqui ele fica bem assim, fica bem pequenininho aqui, pra dentro o queixo. Boa quantidade de água. E vamos então aqui ver aqui a região da genitália do nenê. Nós vimos cabeça, você viu a mãozinha, que a mãozinha não apareceu direito, né? Nós vimos o rosto. Ó, vamos estar o coração do nenê batendo aqui primeiro, vai. Olha o coração aqui. A frequência do coração está em 132 batimentos por minuto, 132. Nesse instante. Aqui está a bexiga. Aqui está estômago, aqui está o coração da mamãe batendo.
a saída do direito aqui. Olha lá, saída do direito. Abdômen, barriga, os pés, coração, estômago, bexiga. Os rins estão aqui, a aorta lá, se duplicando, separando, né? O neném tá bem aqui. Mãozinha fechada. Puxou a mamãe ou puxou o papai, será? Mamãe. Mãe. Papai puxou a mamãe aqui. A Jaqueline me perguntou se ela já tem filhos. Quem? Aqui? Isso. Então, nós estamos falando da diferença de idade. Ela tem uma filha de 19 anos e agora veio o segundo filho. Agora nós vamos ver daqui a pouquinho o sexo, mas é o segundo filho veio de 19 anos, vai dar 19 anos e 6 meses de diferença. Vamos então ver a genitália do neném aqui. Atenção, qual que é o sexo, pessoal? Genitália. Pipi boca-escrotal, sexo guri. Então esse paciente já está com 29 semanas. Ela vai fazer um casal, esperou 19 anos pelo príncipe. Parabéns. Tem nome já, neném ou não? Oi? Nome? Guilherme. Guilherme. O que quer dizer Guilherme? Eu esqueci. Ele é forte e corajoso. Esse é Guilherme é forte e corajoso. Ó, parabéns, hein? Alessandra pergunta onde a gente está. Nós estamos na cidade de Londrina, no norte do Paraná. Doutor falando sexo antes da hora. É verdade. É porque eu tenho que falar rápido, senão o paciente fala antes de mim. Eu não gosto do paciente falando antes de mim. Mas tá todo mundo falando antes de mim agora o sexo. A Natasha falou que o meu menino também, Henry. Muito bem. A Roberta Ferreira, obrigado Ferreira. Roberta Ferreira, nós estamos na cidade de Londrina, no norte do Paraná aqui. Muito bem. Mais alguma coisa que faltou ver? O que faltou ver aqui? Deu pra ver tudo? O rosto da neném aqui, olha lá, coisinha linda, hein? o narizinho da irmã. É o nariz da irmã? É. Tá abrindo a boquinha. É a mesma. Mesmo formatinho, o narizinho da irmã. A mão tá na frente do rosto, você tá vendo ali a mão na frente do rosto. Nariz de batatinha. Nariz meio de batatinha. É, a família. É da família assim mesmo, A né? família inteira é de nariz de batatinha. Ô, gente. O nariz é forte. Parabéns, olha lá o príncipe lá. Oh, meu Deus. Muito bem. Parabéns, mamãe. Esse neném aqui, que está com 29 semanas, já está com 36 centímetros de altura, 1,324. 1,324 kg. Neném, a Poliana fica até sem ar quando escuta. Tá cefálico. Você também. Não é pra tanto, né? Não, ainda não. Sim, 19 anos. A outra coisa aqui, ó. Mas é com o mesmo marido, viu? Nada de ficar trocando de marido pra ter outro filho, não, hein? Para o grupo deles faz isso, ó. Pode o pacotinho cá. Dá pra ver. Dá pra ver o neném mexendo aqui. Morro de inveja, vocês estão grávidas. Quando dá pra mexer é porque a mamãe está bem magrinha. Então praticamente não tem gordura entre o neném e por isso que ele fica mexendo bastante. Entendeu? É. Doutor, uma dúvida. É possível saber se está grávida antes do atraso? Sim, é possível. Hoje em dia os exames de urina, esse teste de farmácia, mesmo teste de farmácia, 3, 4 dias antes de fazer de atrasar a menstruação, já está dando positivo. Nossa.
Tecnologia. A Natasha reclamou que eu sou magro e não sinto nada. Olha. Não, calma, Natasha, ainda vai sentir ainda, tá? Muito bem, pessoal. Muito obrigado pela companhia. Parabéns, mamãe. Obrigada. Só não pode esperar mais 20 anos para ter o terceiro. Deus Talvez seja muito. Talvez seja demais aí, tá? Já pode engatar outro logo em seguida. Tá? Não, Deus me Não. É que eu tenho que pagar a prestação desse aparelho aqui. Então, não é que eu tô pensando em você, não. Eu tô pensando em mim mesmo. Obrigado pela companhia, pessoal. Fiquem todos com Deus. Até a próxima transmissão.